sei se já aconteceu com você, se você conhece alguém, a pessoa ora e parece que nada acontece. Já te aconteceu? Eu vi uma vez uma pessoa dizer que a expressão era: parece que o céu tá de bronze. A oração parece que não passa do teto. E aí a pessoa ora por uma coisa e acontece exatamente o oposto. Mas pera um minutinho, eu tava orando pedindo que acontecesse isso, e não apenas não aconteceu isso, como aconteceu uma coisa completamente oposta àquilo que eu tava pedindo naquele dia. E aí, como é que fica uma situação como essa? A pessoa fica desanimada, não fica? Tem gente que desanima, tem gente que começa a duvidar até do poder da oração. Ouvinte até pergunta aqui, ó: se Deus já sabe de todas as coisas, de que vai adiantar a minha oração? Deus já sabe. Deus responde a oração de acordo com o tamanho da nossa fé, depende do tamanho da nossa fé. Oração em conjunto surte mais efeito. Olha, vamos orar aqui, ó. Tem quantos aqui? Tem 2.000. Opa, 2.000 vai acontecer. Ou isso não tem nada a ver? Quais os passos para se ter uma vida de oração frutífera? A pessoa tem a vida frutífera, a pessoa ora e percebe a resposta, vai acompanhando. Como é que é isso, gente? Isso funciona para quem ora de vez em quando, para quem ora só quando a chapa esquenta, ou para quem tem uma vida de oração? Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 8 de dezembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, família, trabalho, igreja, sobre todos os seus. Toda a nossa equipe já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. No programa de hoje recebemos aqui o pastor Rafael de Almeida, da Igreja Batista Getsemane. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR. Obrigado. Um abraço para você, para os ouvintes. Quem mais está conosco à mesa hoje, pastorzão? Está conosco a missionária Roberta Félix, da Assembleia de Deus de Campo Grande. Bom dia, JR, ouvintes, amigos debatedores, é um prazer estar aqui, que seja uma manhã de edificação. Benção puríssima. E quem mais está com a gente à mesa hoje aqui, missionária Roberta? Temos conosco o reverendo Paulo César Braga, da Igreja Metodista Central em Nilópolis. E aí, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos amados ouvintes, é um prazer retornar a esta mesa tão linda. Benção pura. Quem soma aqui conosco à mesa hoje, pastor? Quem está somando é o pastor Marcos Ebenezer, da Assembleia de Deus Congregação do Bairro 80. E aí, pastor? Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores, bom dia, amigos ouvintes. É sempre um prazer retornar a esta casa, que possa ser uma manhã, venha ser uma manhã de edificação para a sua vida. Bênção puríssima. Quero agradecer os nossos debatedores também, co-apresentadores do nosso Debate 93 de hoje. Dizer para você que está no Facebook, você está no Face aí, quer conhecer essas figuras maravilhosas que apresentaram hoje aqui essa primeira etapa, você vai conhecê-los aqui, ó. Já temos aqui a nossa foto, já está no Facebook da 93 FM. Temos ali pela ordem o pastor Marcos Ebenezer, temos também o reverendo Paulo César Braga, a missionária Roberta Félix, o pastor Rafael de Almeida e eu estou ali. Todos nós estamos na mesma pose. Você vai lá, você vai ver qual é a pose que nós estamos ali, a solidariedade dos meus companheiros e amigos aqui, já no Facebook da 93 FM, já disponível para você que está com a gente aqui na melhor. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Nossa menina da mesa, missionária Roberta, me diga uma coisa, você destacou essa primeira etapa, né? Oro incessantemente a Deus e parece que ele não ouve. Quando eu usei a expressão, parece que o céu está de bronze, eu vi que mexeu. Você já deve ter ouvido essa expressão alguma vez, não já? Muitas vezes, JR, é muito comum no nosso meio esse tipo de expressão.
E eu destaquei a primeira frase, oro incessantemente a Deus e parece que Ele não ouve, porque eu entendo que não existe oração que Deus não ouça. Existe oração que Deus não atende por motivos específicos. E esse incessantemente aqui me chamou a atenção, porque nós fomos condicionados por muito tempo na quantidade da oração, nas muitas vezes da oração. É importante, mas será inválido se não houver qualidade nessa oração. E foi o que Jesus tentou ensinar, né? Então eu queria chamar a atenção para a questão, sim, oro incessantemente, mas como eu oro? Quais os ingredientes dessa oração? E aí, reverendo Paulo, concorda? Olha, eu concordo, JR. Esse incessantemente também, ele pode ser um sinal de uma teimosia grande também da pessoa. Não, eu oro todo dia, porque ele colocou uma coisa na cabeça dele, talvez não seja isso que Deus queira para ele, então ele fica com aquilo ali na cabeça o tempo todo, que bobear vira até uma patologia, porque ele coloca aquilo na cabeça dele e ele acha que Deus vai atender o desejo dele a qualquer momento. Então, eu acredito que esse incessante aí é um pouco... Quando Cristo faz uma referência a vãs repetições, trazendo uma diferença, né, daquela oração que parece que agrada a Deus e aquela oração que parece que é uma repetição. A gente, em geral, diz até que é como se fossem palavras vazias repetidas ao vento. O que isso resolve, pastor Rafael? É a reza, né? A vã repetição é a reza, né? Aquela coisa que repete todo dia mecanicamente. Um dos enganos que a gente comete é achar que a nossa oração vai mover Deus. Ela não move, ela move a gente. Deus não se move. Deus não vai intervir na nossa vida sem a nossa permissão. Deus espera a gente invocar para agir ao nosso redor. Então a nossa oração é para invocar a ação de Deus na nossa vida e ao nosso redor. Mas ela não faz Deus mudar de ideia, né? Eu vou começar com... Eu vou trazer palavras apostólicas hoje, né? Palavras da igreja primitiva. Eu gosto muito das cartas gerais também. E o Tiago escreve... vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Você pede coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Então, qual é o ensino de Jesus? Tá lá em Mateus 6,33. Você busca 6,33. Você busca o reino de Deus, busca o seu ministério, o crescimento espiritual, a vontade de Deus para a sua vida, a salvação de almas, trabalha na igreja, e aí as bênçãos vão te alcançar no tempo certo. Se o seu coração está nas coisas do seu interesse pessoal, você fica orando, e não é esse o foco de Deus. Deus não é o Papai Noel. Se te contaram isso, e não adianta insistir que ele não muda de ideia. Pastor Marcos de Benedito. É uma verdade. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10:31, ele diz lá: portanto, amados, quer comais, quer bebais ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus, ele não dá nada por capricho ou vaidade. A primeira percepção que a nossa ouvinte tem que ter é que qual a finalidade desse seu pedido? Será que ela está pedindo para a honra e glória de Deus ou é para o capricho e vaidade dela? Porque hoje nós nos tornamos uma sociedade assim muito consumista. Não que seja errado consumir, mas a gente não vive a vida. Se a gente não consumir, a gente não vive a vida. E Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, ele fala: olha, não andeis ansiosos, vai passear, olha as aves do céu, olha os lírios do campo. Só que a gente não quer olhar, a gente quer o nosso resultado, a gente quer a nossa resposta. A gente quer o iPhone. E nem sempre, exatamente. A gente quer ter essa conexão 4G. Não, pode falar. Eu queria complementar justamente o que o pastor Rafael falou, essa questão de pedir, não recebeis, porque pedis mal. Um salmo que me chamou a atenção, 17, verso 1, Davi diz: ouve, Senhor, a causa justa. Será que a causa que está sendo incessantemente colocada diante de Deus é causa justa? Então eu queria que os nossos ouvintes refletissem sobre isso, complementando o que o pastor Marcos falou, porque Deus, ele tem princípios, né? E eu participo por muitos anos de trabalho de oração
E certa feita eu fui interpelada por uma pessoa e ela disse: irmã, estou pedindo há muito tempo e Deus não me responde. Eu disse: sim, mas o que a senhora está pedindo? Para aquele homem que eu desejo largar a esposa e ficar comigo. Essa oração nunca vai ser respondida, porque a causa não é justa. Olha que ouvintes opinando aqui, quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes aqui no Face, bombando aqui, dizendo: olha, não devemos nos esquecer que em toda oração devemos pedir que seja feita a vontade de Deus, pois nos esquecemos desse detalhe constantemente. Diz aqui o ouvinte Fernanda, a outra Fernanda dizendo assim: às vezes me sinto assim, mas também sei que meu tempo não é o tempo de Deus, mas gostaria tanto que ele me atendesse. A Patrícia diz: acho que todo mundo já passou por isso. Imagina você orar por uma conversão 10, 15, 20 anos. E aí eu queria focar nesse ponto aqui de uma oração por motivo nobre, por motivo correto, né? Porque existem pessoas que estão orando, por exemplo, por cura, não é isso? Pessoas estão orando por libertação de vícios, pessoas estão orando por conversões, pessoas estão orando por crescimento de igreja, pela obra missionária no mundo, motivos justos que a gente diz: puxa vida, isso é oração que todo crente deveria fazer. Mas você sabe que alguns irmãos nossos estão acompanhando a gente agora, têm pedido a Deus determinadas coisas há muito tempo, ainda que a gente diga que a conversão não será fruto só da minha oração, outras ações, a soberania divina, tem uma série de elementos que aí estão, mas estou pensando naquele que está orando, naquele que está dizendo assim: puxa vida, será que eu estou orando errado? E aí se culpa. Você tem 20 anos que eu estou orando, não aconteceu ainda. A irmã começou a orar ontem, o marido dela se converteu hoje. Será que eu estou orando errado? Ainda, além de não ter a resposta, ainda tem o peso de se sentir responsabilizada pela hipótese de estar orando errado. Tá entendendo? Como é que a gente lida com esse assunto? Mas a oração tem propósitos, né, JR? Às vezes, antes da resposta buscada ser alcançada, Deus está usando aquela causa, esse pedido, para trabalhar em nós. A oração tem propósitos, o propósito de fortalecer, de capacitar para o sofrimento, de aumentar a nossa intimidade com Deus, de dar crescimento espiritual. Então, nem sempre que Deus deixa de nos atender, de fato Ele não está nos respondendo. Às vezes a primeira resposta de Deus é: espere, e enquanto você espera, você está se tornando uma pessoa melhor, um crente melhor, uma esposa melhor. E tem uma coisa interessante da vida de Jesus, que no começo do ministério dele, os irmãos dele não acreditavam nele. Chegaram a achar que ele estava louco e queriam interná-lo. Quer dizer, e aí a gente vê que no final, a gente vê, por exemplo, Tiago, que a gente crê que é o Tiago, irmão de Jesus, se tornando líder da igreja, mas no começo não cria. Você ora para uma terceira pessoa, a pessoa tem o tempo dela. Eu vi gente que só se converteu para morrer. Um filho, uma esposa, um pai que orou a vida inteira. A pessoa tem um coração torto, mas pela misericórdia Deus se converteu para morrer e se salvou. E tem gente que se converte mais depressa. Quando depende de outra pessoa, não é só Deus. A sua intercessão está ministrando graça. Às vezes impedindo que a pessoa morra sem salvação, conservando a pessoa com vida, ou fazendo a pessoa passar pelo vale para poder se quebrantar e se converter. A sua intercessão tem esse poder. É que cada coisa que você citou tem uma resposta diferente. Mas eu queria deixar um texto, um ensinamento que passa despercebido às vezes, que está em 1 de João 5, 14 e 15. Tem uns textos que falam mais do que parecem estar dizendo. Quer ver? Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que pedimos. O que ele está ensinando aqui? Primeiro, você, através da adoração, você tenta entrar em comunhão com Deus e sentir, ter aquela ligação com o Espírito. E aí, quando você vai orar, o seu coração testifica se você deve fazer aquela oração ou não. O Espírito Santo te guia: olha, não ora isso não. Você na hora sente. Se você fizer, adorou, entrou em comunhão com Deus, vai pedir uma coisa atravessada, você se sente constrangido. O Espírito Santo te dirige. Então, aí você deixa Ele te dirigir em oração e ora de acordo com aquilo que Ele te pedir. Isso é muito do ministério de intercessão, mas todos nós podemos desenvolver. E aí, quando você ora com a certeza de que está orando na direção do Espírito, você sabe que aquilo ali já está resolvido. Olha, eu acredito que Jesus nunca perdeu a direção do Espírito na vida dele. Ele sendo filho de Deus, ele se fez homem aqui na terra, e quando ele estava próximo da sua morte, ele fez uma oração. Ele disse, né, Deus meu, por que me desamparaste? Ou então, outra, afaste de mim esse cálice.
Ou seja, ele como homem, ele sentiu, foi doloroso, foi um processo que ele tinha que enfrentar, mas ele diz, contudo, seja feita a tua vontade. Mais uma vez o que eu disse no início, eu repito, eu fico muito preocupado com a obstinação de alguns pedidos. Como se eu ficasse preso naquela ali, obstinadamente preso, e Jesus tivesse que vir correndo para poder me atender. E eu vou dizer, J.R. falou das causas justas, e tem muitas coisas justas. Enriquecer é justo? Sim, como fruto do trabalho. Mas talvez alguns de nós nunca enriqueçamos. Mas é justo. Ou ter belos imóveis é justo? É justo, fruto do trabalho. Mas talvez alguns de nós nunca teremos belos imóveis. Então a gente precisa entender o seguinte, o que Deus quer para a minha vida? Na oração sacerdotal de Jesus, no verso 4, ele diz, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Ou seja, Jesus se preocupou em fazer a vontade do Pai. E aí o texto que foi citado aqui, buscar em primeiro do reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O problema é que a gente não quer buscar o reino, não buscamos a justiça de Deus e queremos que Deus fique atendendo os nossos caprichos. Claro que não é todo mundo. Não, claro, não é isso? Nem todo mundo está pedindo riqueza. Muita gente... não, claro, com certeza. Só para poder dizer o seguinte, que o que eu estou pontuando aqui são essas orações que a gente está chamando aqui de nobres, né? De justas, né? Justas. Essa coisa vou dar um exemplo aqui, sabe? Porque isso mexe, né? Por exemplo, o ouvinte disse, ano passado eu orei durante 6 meses pela cura do meu irmão caçula que vivia enfermo. Mas Deus tinha colocado no meu coração a passagem de Lázaro. Eu achava que ele iria viver, mas ele acabou falecendo. Será que eu não soube orar? Ou Deus realmente queria levá-lo para salvá-lo, pois ele era usuário de drogas e voltou para Jesus no leito? Compartilha nosso ouvinte. Olha o que eu posso... da intercessão aí. Isso, o poder da intercessão. E o que eu posso dizer para esse ouvinte, que ele precisa entender que nem tudo é fé. Existem momentos que prevalece a vontade de Deus. E se eu não entender que a vontade de Deus precisa prevalecer, tem que prevalecer, você acaba se perdendo. Você vê como exemplo de Jó, a mulher de Jó chega e diz para ele, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha a tua vida. Em outras palavras, você está servindo um Deus que não te dá nada em troca. Aí ele se levanta e fala, olha, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. No meio de toda do seu clamor, da sua queixa, também tinha adoração. Quando você medita no livro de Salmos, muitas vezes o salmista Davi, ele entrava na presença de Deus se queixando das perseguições e logo após ele mudava, através daquele ambiente da presença de Deus e da adoração, mudava a sua oração e começava a adorar a Deus, começava a falar da justiça de Deus. E aqueles que estão me perseguindo, o Senhor vai derrubar com um golpe no queixo. Vai colocar no chão, literalmente. Eu queria acrescentar justamente sobre a passagem de Lázaro, que o J.R. leu acerca do nosso ouvinte. O que acontece? Eu tenho comigo, e acredito que isso tem base bíblica, que Deus nem sempre trabalha com vontades, digo vontade humana. Deus trabalha com propósito. E Jó reconheceu isso no final de seu livro, dizendo, bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Será que não era a vontade louvável de Marta e Maria que Jesus chegasse antes que ele morresse? Sim, era uma boa vontade, era um bom pedido quando se mandou o recado, a que eu posso chamar de oração, né? Mas o propósito de Deus era ressuscitá-lo e não era curá-lo. Então a gente tem que orar em submissão aos propósitos de Deus. E eu estendo mais. Jó ainda fala nessa passagem, que ele diz o seguinte, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Nem sempre uma pergunta a Deus, uma intercessão a Deus vem com uma resposta, pode vir com um ensinamento. E nós precisamos estar atentos ao ensinamento de Deus. Porque o sofrimento 38, é para que nós cresçamos, para nos fazer humildes, para que a gente entenda que nem tudo é no nosso tempo, para que a gente entenda que existe uma vida, apesar de todos os problemas que nós temos, tem sempre alguém que está passando por uma situação mais difícil que a sua. Eu queria, o pastor citou a questão do cálice, e eu queria usar exatamente como ilustração, como é que o Espírito Santo age quando você está em adoração e comunhão e orando. Jesus fez 2 orações aqui em Mateus 6, de 39 a 40. Olha a primeira oração. Meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Aí ele vai enquanto os discípulos dormindo. Ele volta. O que ele ora?
no item 42, meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então seja feita a tua vontade. Então, Jesus não era maluco, ele sabia a loucura que ia ser a morte de cruz, o sofrimento imenso, ele estava assustado. O que prepara Jesus para a crucificação é essa vigília de oração que ele faz depois da Santa Ceia. Ele passa a noite orando para se preparar para enfrentar a cruz, assim como ele passou a noite orando antes de escolher os 12. E é interessante quando a gente observa que a própria ceia foi um momento de fortalecimento espiritual. Tem gente que mata a ceia como se mata a aula, né? A gente, não quer aula, não vai. Mata a ceia é um momento de grande edificação espiritual, de comunhão, de fortalecimento espiritual, quando Deus nos edifica e nos prepara para enfrentar as batalhas que nós vamos ter pela frente. Foi o que aconteceu com Jesus. E você pega, olha quantos capítulos do Evangelho de João gasta contando só o que aconteceu entre a ceia e a prisão de Jesus. A quantidade de coisas que Jesus ensinou ali. Mas vamos lá, ele chega com o medo daquela morte horrível. Porque enfrentar a morte é uma coisa, enfrentar uma morte lenta e dolorosa é outra. E aí o Espírito Santo capacita e no final ele fala, tá bom, eu já entendi, a tua vontade não tem jeito, então eu aceito a tua vontade. Então, esse momento de intimidade e adoração vai abrir os teus olhos para a vontade de Deus. Quando é que a oração repetitiva funciona? Principalmente quando é para mudar você. Às vezes você precisa perdoar alguém e não consegue, você vai orando até perdoar. Porque cada vez que você pede, você está invocando a operação de Deus em você. Quer dizer, aquilo vai modificando a sua cabeça, o seu sentimento. E volto a dizer, eu conheço o testemunho de um filho de pastor que hoje prega, ele se meteu com drogas, com crime, e ele e um colega dele estavam com overdose de droga, bebida, e os dois vomitaram e estavam de barriga para cima se afogando no próprio vômito. Mas o pai dele estava intercedendo por ele. Ele fala que ele viu claramente quando o anjo veio, virou ele de lado e ficou de costas para ele, não ficou nem olhando para ele. Ele viu o anjo. E aí ele cuspiu o vômito e não morreu. O colega dele morreu. Não tinha ninguém intercedendo pelo colega. Ele merecia morrer pelo que fez, mas a intercessão do pai preservou a vida dele, só que não tinha ninguém intercedendo pelo colega dele. Então muita gente é livrada da morte pela intercessão, e hoje ele está convertido e pregando. Então deixa eu ver se eu entendi, a gente não ora para ter a resposta, a gente ora porque o Senhor Jesus nos disse que nós devemos orar. Se tivermos a resposta, é uma coisa, a resposta nós estamos esperando. Imagina bem esse pai orando e a resposta foi o quê? O filho numa overdose. Correto? Se parar nessa primeira etapa aí, mas você estava orando, seu filho estava lá numa overdose. Deus livrou porque ele continuou a orar. Ou seja, hoje ele prega o evangelho. A oração é um relacionamento, estreitamento da nossa caminhada com o Senhor. Quanto mais a gente ora, Deus vai agindo, Deus vai conduzindo. Ou seja, o foco quando a gente ora não é nem o motivo da nossa oração. Somos nós que estamos sendo tratados pelo Senhor, e Deus, segundo a sua soberania, vai nos responder segundo o propósito dele. É isso, pastora? Isso, e é relacionamento, né? A gente tem que desmistificar essa visão de que a oração é um tapete mágico. A oração não é um tapete, a oração, ao meu ver, é uma ponte que a gente constrói e a gente vai passar por ela, seja para conquistar a vitória ou com estrutura para passar pelo sofrimento. E Deus também não é o gênio da lâmpada, né? Exatamente. Interessante que oração não é campainha, é chave. A oração, ela te traz justiça. E quando a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, é quando na oração você expressa a sua verdade. Existem correntes teológicas que diz que quando se está enfermo, quando você está passando algum mal, é porque existe um pecado na sua vida, isso tem desesperado, tem trazido um desespero no meio do povo de Deus muito grande, porque a primeira coisa, eu estava atendendo a irmã há pouco tempo, pastor, o que eu fiz essa semana? Eu não fiz nada. Ela falou, essa semana, né? Eu não fiz nada. Que a gente liga o problema a um fato, a alguma coisa que eu tenha feito, então eu estou pagando por aquilo ali. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha o profeta Eliseu, um grande homem de Deus, um instrumento de Deus, morreu enfermo. Morreu de uma enfermidade. Então não significa que quem está enfermo, é possível que você esteja orando pelo pai, pela mamãe, alguém que está no hospital, e a gente quer de todo custo que aquela pessoa saia dali. Paulo não orou por 3 vezes, Senhor, afasta esse espinho da minha carne, e o Senhor disse, a minha graça te basta. Então existem coisas que talvez nós nunca iremos nos livrar dela, mas o Espírito Santo nos dá o consolo daquilo. É possível que alguns sejam curados, sim, mas é possível que alguns morram enfermos e morram no Senhor, e cabe ao Espírito Santo e a gente receber o consolo como convém. Opinião dos nossos ouvintes dizendo: nossas orações devem brotar do fundo do nosso coração. É preciso ter uma mente e um coração disciplinados. Outro ouvinte dizendo: eu me sinto igual a essa ouvinte. Há muito tempo eu oro pelo meu filho e tudo parece acontecer de maneira contrária.
Outro ouvinte dizendo, vi uma vez um filme em que Deus colocava alguém para ler, para ser um Deus substituto. E esse Deus começou a dizer sim para todo mundo, todos ganhavam, estavam em todos os lugares e foi uma tremenda confusão. Acredito que Deus responde de acordo com a vontade dele, conforme a necessidade de cada um, até para que haja um equilíbrio. E a opinião de um dos nossos ouvintes nos acompanhando agora, direto de Saracuruna. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação, encorajando a todos para que continuem aqui. Nós estamos conversando sobre um assunto fundamental para a nossa vida, porque nós todos cremos no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos. Coisa linda, diz eu creio. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio sim. Eu creio no poder da oração. Por isso eu vou levar. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia. Hoje que eu tenho que falar, olha ele aí, sou eu. Muito bem-vindo, JR. Muito obrigado, bom tê-lo de volta aqui com a gente. Uma alegria muito grande, viu? Obrigado, viu, Marcela? Vamos então à pesquisa? Alguma vez você desanimou de orar porque a resposta demorou a chegar? Por telefone, 73% dos nossos ouvintes disseram que não. Mas no nosso site, 69% deles disseram que já desanimaram de orar sim, porque demorou bastante. Não é mole não, quero continuar ouvindo aqui a sua opinião, ouvinte amado. Eu vi aqui na nossa mesa, e sei também que os nossos queridos ouvintes ouviram essa linda música na voz da Audacélia e começaram a cantar juntinho. Daqui a pouquinho eu toco mais, tá bom? Pra gente cantar junto, porque ela nos ajuda a entender. Nós cremos no poder da oração. Isso deve ser uma prática diária. Jesus nos ensinou, Jesus orou. Eu acho que só se ele não tivesse dito nada sobre a oração e tivesse mostrado, já seria uma lição extraordinária. E ele nos ensinou, inclusive, dizendo assim, olha, quando vocês orarem, orem assim. E mostra pra gente uma série de coisas. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. É tão interessante quando você lê a Bíblia e observa o quanto a oração foi fundamental para o ministério de Cristo. Ele não seguraria aquela onda toda se não tivesse ali aquela presença maravilhosa de Deus na vida dele, ele enquanto Deus e ele também enquanto homem, para que pudesse perseverar e trazer pra gente essa beleza extraordinária. Ele não desistiu e não desistiu por amor a você. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. 93 FM. Tudo é festa nessa casa. Feliz Natal 93 FM. É Natal, que alegria. Tralalala 93. Ei, Natal. Natal é sempre bom, né? Muita gente confunde essa época com Papai Noel, com presente para tudo quanto é lado, a pessoa recebe um dinheirinho a mais no final, agora no começo do mês, já queima tudo, já gasta tudo, já esquece que tem conta para ser paga no próximo ano, a pessoa e acaba confundindo essa época do ano. Isso entre nós, hein? Acaba confundindo essa época do ano, esquecendo que, na verdade, essa é uma época muito especial para nós anunciarmos Jesus, não só nessa época, mas é muito bom quando a gente relembra quem é Jesus. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, companheiros, voltamos aqui com o pastor Rafael de Almeida, missionária Roberta Félix, reverendo Paulo César Braga, pastor Marcos Ebenezer, aqui no nosso Debate 93 de hoje. Nosso ouvinte contando, ora incessantemente a Deus e parece que ele não ouve. As coisas não mudam e na maioria das vezes acontece exatamente o contrário do que pediu, ou seja, a oração não foi respondida naquele molde. Orou pela cura e não houve cura. Orou pela conversão e a pessoa pode dizer, ainda não houve, não é? Por causa disso, diz o ouvinte, aí nós entramos nesse ponto, fico desanimado, em dúvida quanto à oração. Se Deus já sabe de todas as coisas, do que vai adiantar eu orar? É a pergunta que faz o ouvinte aqui, diante dos companheiros aí. JR, eu queria citar um texto de Deuteronômio capítulo 3, que você estava falando, e o ouvinte fala aqui, né, quem mandou esse e-mail, que Deus realmente, às vezes parece que as coisas acontecem ao contrário. Moisés, no verso 25 do capítulo 13, ele diz assim: rogo-te que me deixe passar para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão. Aí o Senhor diz assim a ele: porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse, basta, não toque mais nesse assunto. Você vê, o próprio Deus, Moisés pedindo uma coisa a ele, um grande legislador do povo hebreu, um homem que teve várias experiências com Deus, mas fez um pedido que Jesus não atendeu. E o fato de Jesus não ter atendido aqui, não ficou batendo o pé, não disse, ai Deus e tal. Ele simplesmente aceitou porque era a vontade de Deus naquele momento. Deus já estava preparando Josué e já tinha dito para ele que ele não iria mais passar ao Jordão. Então, assim, a gente precisa entender realmente essa questão da oração, né? Porque a oração está muito ligada a palavras. A gente vive uma geração que fala muito com Deus, ou fala muito para Deus. Não sei se fala com. É diferente falar com do que falar para. Né? A gente fala muito para Deus, fala. E eu acho que a oração está muito ligada, não ao que se fala, mas à vida que se leva. A vida que você leva com Deus. Então a vida, quando você leva uma vida com Deus, o que você fala acho que soa muito mais alto e diante de Deus. Eu queria complementar que justamente oração é a fala seguida de ação. Uma oração que foi eficaz, para não parecer que nós estamos num consenso de orações que nunca serão respondidas, serão respondidas sim. Mas eu me lembro da oração, algumas serão respondidas sim, outras não. Como o reverendo acabou de afirmar aqui, um texto verídico. A oração de Ezequias, ele diz assim: olha, Senhor, lembra de quando andei nos teus caminhos, fiz o que parecia reto aos teus olhos. E depois ele chorou. Ele mostra para Deus onde ele andou e o que ele fez. E a resposta de Deus para ele é: ouvi e vi. Tem orações que Deus só vai responder não só quando ele nos ouvir, mas quando ele vê algumas atitudes nossas. O que Ezequias tinha feito? Ele tinha reaberto o templo. Ele tinha reorganizado as turmas de levitas e sacerdotes. Então tem pessoas que estão orando, indo a inúmeras campanhas de oração, subindo, descendo o monte, mas a sua vida espiritual não está organizada, não segue a sua liderança, não vai aos cultos oficiais da sua igreja. Então a oração não é só falar. Oração é fala e ação. Às vezes se está orando, mas não se está fazendo o que se deve. Quando ele diz para Deus: eu andei nos teus caminhos e eu fiz o que era reto. Ele tinha acabado de fazer uma reforma em Jerusalém. Agora, Senhor,
vira o rosto para a parede e chora. Quando ele chora, eu entendo que esse choro são lágrimas regando a terra dele, que agora está doente e precisa ser sarada. Então tem pessoas que estão vivendo momentos, querendo desanimar, e eu quero te dar uma palavra. Não desanime, mas faça como Ezequias fez. Veja o que você pode fazer. E aquilo que você não pode fazer, certamente Deus fará. Mas tenha paciência para chorar o tempo que for necessário para Deus sarar a terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando ele fala andei, fala de caminhada, de semeadura. Tem gente que está demorando a ter uma resposta porque está vivendo uma colheita de coisas erradas que fez lá atrás. Eu não estou aqui para lhe acusar e dizer que você não vai ser perdoado. Mas uma palavra eu tenho para você. Agora tem que ter paciência, perseverança, que é um fundamento da oração, chorar até que a terra seja sarada. Isso, o que a missionária disse aqui me faz lembrar que algo que muitas pessoas hoje elas não param para compreender, que nós vivemos debaixo da lei da semeadura. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Essa terra é você. A gente precisa ter muito cuidado. Existe todo uma sequência de atitudes a serem tomadas. A palavra de Deus diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. As pessoas querem usar a oração como estreitamento. Exatamente. Elas não querem buscar uma comunhão, fazer como Provérbios 4:18 diz, que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando a cada dia mais e mais. Nós temos um desafio de um crescimento diário. As pessoas pensam que Deus é o gênio da lâmpada. Você vai lá, esfrega a lâmpada, e muitos até cantaram, né? Deus está aqui, pede o que queres. Aí ele virou garçom, ele veio com a bandeja servindo todo mundo. E as pessoas, exatamente, as pessoas não querem tirar o babadu e botar um avental, fazer como Davi, entrou na casa do Senhor e adorou o Senhor, independente das perdas. Então vamos lá, a importância de ter um momento com Deus, porque muitas vezes aquilo que você quer alcançar tem um preço. Por exemplo, às vezes nem toda enfermidade é causada por pecado, mas às vezes é. E às vezes não é nem um pecado ativo, às vezes é uma mágoa que envenena a tua alma, que adoece o teu corpo, e você quer a cura, mas não perdoa. E não adianta, porque vai continuar doente. E aí aquela coisa de você aprender a falar, mas também ouvir. É por isso que eu insisto, adora, entra em comunhão com Deus, busca a direção do Espírito, ele vai falar: olha, aquele irmão ali você não perdoou. Aquilo está te fazendo mal, olha, você errou com fulano, vai lá e repara o teu erro. Esse tempo de intimidade com Deus é o tempo em que ele te fala. E nesse falar transforma. Qual a importância da oração? Porque os céus são os céus de Deus, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então nós temos autoridade espiritual sobre a terra. Por que o diabo insiste tanto na feitiçaria e na idolatria? Porque quando as pessoas invocam o diabo, dão a ele autoridade sobre as vidas deles e sobre a terra deles. Então, do mesmo modo, quando nós oramos, nós invocamos a operação de Deus. Por exemplo, não adianta você interceder pelo teu filho e aí começar a dizer palavra de maldição sobre ele quando ele fizer besteira, falar que ele é uma peste, que não sei o quê. Essa oração não adianta. Você tem autoridade espiritual sobre o teu filho, então só abençoa. Professor, eu entendi. A oração não está restrita àquele momento que chamamos de momento de oração. Se a pessoa ora pelo filho e joga a praga no menino em seguida, ele está achando que a oração é o momento da oração e não o todo. Quando você tem autoridade espiritual sobre alguém, a sua oração tem muito mais força. Então mas é as o todo. Palavras também Então é o todo, ou seja, não é momento, é relacionamento. Não basta você falar assim, vou ter um encontro ali agora, o negócio é bom. Eu vou lá agora, agora, tá certo? E antes disso e após isso, a vida do sujeito está totalmente longe da vontade de Deus. Você quer ver a força das palavras? Quer ver a força das palavras? Quando Jesus manda os 72 e quando ele manda os 12, depois quando ele manda os 72, ele mandou 12 e depois 72. Nas duas ocasiões ele falou: quando vocês entrarem numa casa, digam: a paz do Senhor esteja sobre essa casa. Ou seja, você vai pregar no lugar, abençoa e santifica o local. Olha a força da palavra. Então assim, significa que a partir do momento que você abençoou, você é profeta de Deus, você está indo em nome de Jesus, você santificou aquela casa pela sua palavra, que a paz do Senhor esteja sobre essa casa. Virou igreja. Agora o ouvinte compartilha aqui o seguinte, escutem bem: nunca desanimei de orar, mas parece que Deus tem que fazer um sacrifício enorme para atender um pedido meu. De acordo com o que vocês estão falando, a minha oração não resolve nada. Então não adianta pedir. Então eu devo orar só para adorar e deixar as coisas nas mãos de Deus
é o entendimento do ouvinte sobre o que está sendo dito? Eu quero que vocês respondam carinhosamente ao nosso ouvinte, por favor. Carinhosamente ao nosso ouvinte, eu me lembro do que está escrito em Filipenses 4:6. Não estejais inquietos quanto a coisa alguma, antes sejam as vossas orações conhecidas, as súplicas também, os pedidos também, em ações de graça. Tem que ter adoração, tem que ter pedido, tem que ter inúmeros ingredientes, e todos serão recebidos por Deus, feitos em nome de Jesus. Mas o que nós estamos frisando são alguns possíveis impedimentos à eficácia dessa oração. Mas de modo nenhum estamos invalidando o poder da oração. Porque Jesus disse, se pedir, você vai receber, se bater, vai se abrir, mas tudo de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus. E a observação bem colocada do nosso amigo reverendo Paulo César, orações que não são respondidas existem, e nós estamos convidando os nossos ouvintes à maturidade. Até Jesus teve uma oração não respondida. E um ponto aí que é interessante nessa linha aí é orações que não foram respondidas ainda. Algumas não foram. Serão. É respondido de acordo com o que a gente pediu, né? É isso. Não é isso? Esse é o ponto. Tem outras coisas assim, eu acho que tem coisas que eu acho que Deus não tem que fazer por você. Por exemplo, você quer casar, vai procurar alguém na igreja, ora, mas procura, conversa, não fica em casa orando esperando Deus mandar alguém. Eu acho que ele não vai mandar. Jacó, quando saiu... Pode até acontecer, procurar, né? Mas é um caso em mil. Você quer comprar um carro, trabalha, ganha dinheiro e compra o carro. Muito porque bem. não adianta ele te dar o carro. Se você não consegue comprar o carro, você não consegue sustentar o carro. Por exemplo. Só dentro do e-mail que o JR falou, desse ouvinte, que é muito interessante a participação dos nossos ouvintes, isso aí enriquece o debate. Eu gostaria só de falar com ele que Deus não faz nenhum tipo de sacrifício em atendê-lo. Deus não tem, Deus pode atender a hora dele, e Deus quer realmente nos agraciar, nos abençoar. O texto que o JR citou, a Bíblia diz: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, teu pai que te vem em secreto, ele te recompensará. Agora, essa recompensa, né? A Bíblia não diz que ele vai nos atender em tudo, ele diz que nos recompensará. Agora, não significa necessariamente aquilo que eu desejo. A recompensa de Deus não está ligada, não pode estar linkada ao que eu quero. Deus recompensa sim, e as de pessoas, acordo com a sua vontade. E as pessoas, elas se esquecem, quando elas falam de fé, que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé entra pelo ouvido. Você frequenta uma escola bíblica dominical, você está no culto de discipulado, você senta para ouvir, ou você só fala o tempo todo? Interessante ver que tem uma mulher chamada Ana, lá no livro de 1 Samuel, que ela entrou no templo e orou com amargura de alma. Ela orava com o coração e apenas ela mexia com a boca. E o sacerdote Eli tinha achado que ela estava louca. E ela disse: olha, não ignores a tua serva, porque eu estou com a minha alma amargurada. E o sacerdote liberou uma palavra para ela: olha, que Deus te conceda no tempo dele aquilo que você precisa. Levou um tempo. E antes ela vivia amargurada porque a Penina ficava perseguindo ela, ficava maltratando ela, debochando dela. E depois que ela saiu do templo, que ela terminou de orar, a vida dela mudou. Ela não se incomodava mais com quem debochava dela. Sem receber o pedido. Sem receber o pedido. A vida dela mudou com a oração. Porque ela foi ao templo do Senhor, orou com sinceridade. Ela colocou sua queixa para Deus. Agora, houve um tempo. Fala seguida de ação, né, pastor? Ela orou e voltou para casa, se alimentou, foi se relacionar com seu marido. Adorou, eu quero abrir adorou um parêntese aqui. Tem oração impedida, a gente que trabalha com família, por falta de sintonia no relacionamento conjugal. Pedro diz isso. Existem muitas pessoas que oram, mas não estão em comunhão com seus cônjuges. Eu acho que a oração, por exemplo, que Deus não atende, é a oração do preguiçoso. Quer dizer, Deus, faz o que eu devia fazer. Quer ver a oração do preguiçoso? Deus, eu quero emagrecer. Olha só, você quer emagrecer, vai no médico, faz dieta, entra pra academia. Porque Deus não vai fazer o chocolate parar de te engordar. E essa oração ele não atende. Olha bem. Tá? Então, assim, eu tô falando, por exemplo, eu fiz isso, falei, gente, eu tava com quase 90 quilos. A pessoa ora, não, eu gostei desse negócio. A pessoa come o chocolate e diz: Senhor, faça agora com que este chocolate não me engorde. Você entendeu? E come. Vire zero. Deus, eu quero emagrecer. Você quer aqui o quê? Que ele te dê um pra minha novidade, essa eu não sabia, não. Venda todo o açúcar. Gente, vou dar um exemplo pessoal. Eu tava com quase 90 quilos. Eu fui ao médico pra perder peso. Gente, eu não tava conseguindo sozinho. Eu falei: Deus não tem que me emagrecer. O que me engorda é comida na oração. Tá? Você quer ver? Deus, eu preciso de um emprego. Entra na internet, faz um currículo e manda. Isso. Deus, eu preciso de um emprego, abençoa. Não resta dúvida que Deus abençoa. Deus vai abrir a porta. Muito Deus, bem. Agora, oração em conjunto surte mais efeito do que a oração solitária?
Pergunta ao ouvinte. Não, nós não podemos ter acesso a uma oração poderosa usando fórmulas mágicas, porque a resposta de Deus não depende da nossa eloquência, mas depende da sua vontade. Você, por ter uma oração em conjunta, você tem um conforto maior, você tem as pessoas que estão do teu lado ali clamando, as pessoas está havendo naquele momento ali um consenso, um complemento, uma busca em grupo. Agora, não é porque você está orando em grupo que Deus vai responder mais rápido, porque aí você está dando uma fórmula mágica. Ó, vamos reunir todo mundo aqui rapidinho, Deus responde e depois a gente vai embora. Eu discordo em parte. Como é que eu vou dizer? Eu não acho que Deus vai mudar de ideia porque tem 5 pessoas orando. Deus está me atendendo, eu vou pedir para alguém orar comigo, que quem sabe 5 ele atende. Mas quanto mais gente orar, melhor. Que se várias pessoas se unirem para buscar algo que é da vontade de Deus, a potencialidade da operação de espiritual é muito maior. Porque aí já é manifestação de igreja. Quando Jesus falou, há 2 ou 3 reunidos. Quando a igreja se reúne para orar, e tem aquela coisa do ministério uns aos outros, do orar uns pelos outros. Então, assim, quando a gente ora junto de acordo com a vontade de Deus, a gente soma forças. Isso foi como eu disse aqui. Eu discordei em com parte. relação à vontade. Deus vai mudar de ideia porque tem muita gente pedindo? Não. Ele não vai mudar de ideia. Exato. Foi o que eu coloquei. É segundo a sua vontade. Agora, logicamente que você tendo toda uma igreja clamando em oração, você tem uma presença muito grande de Deus, até porque existem pessoas em níveis de comunhão diferentes com Deus, em intimidade com Deus, que oram com sabedoria. E você é tocado por todo aquele mover, por toda aquela unção que está sendo derramada naquele lugar. Mas ainda assim, é segundo a vontade e o tempo de Deus. Não adianta tentar pressionar. Quais os passos aí, reverendo Paulo, ao seu destaque, para se ter uma vida de oração capaz de mover a mão de Deus? Em primeiro lugar, eu queria citar mais uma vez o texto que foi dito aqui, Mateus 6,33, que ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu acho que se uma pessoa quer uma oração capaz, ela tem que ser capaz, antes dela querer o que ela acha que necessita, ela precisa querer estar na presença de Deus, querer viver para Deus, querer ser íntimo de Deus, querer santificar a sua vida, se separar para Deus, e aí sim as outras coisas serão acrescentadas. Então, eu não acredito numa oração capaz, eu acredito numa vida capaz. Eu acredito numa vida que se entrega. Eu acredito numa vida de adoração. Eu acredito numa vida que se rende, que reconhece a soberania de Deus na vida dela. Uma vida que entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Então, eu não posso aqui colocar oração forte, como a gente escuta por aí. Essa oração é forte, essa oração é capaz, aquela ali não. Não, porque ela está extremamente ligado ao link vida, a minha existência com Deus, a minha história com Deus. Você reconhece a sua capacidade. Eu acho tremendo Davi falando assim: miserável homem que sou, um homem riquíssimo, um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus dá testemunho dele falando assim: achei Davi. Davi, ele se olha, ele se vê incapaz diante da presença de Deus. Tem gente que se acha capaz de alguma coisa quando ele está orando, ele está se julgando merecedor de alguma coisa. E quando você entra na presença de Deus e você reconhece que você é carente da graça, da misericórdia de Deus, é isso. Devemos só orar por vida espiritual, libertação, coisas desse tipo, ou podemos pedir coisas materiais? Ou isso poderia parecer petulância ou não surtir nenhum tipo de efeito? Pergunta o ouvinte. Eu acho que você pode pedir coisas materiais, eu acho que surte efeito. Mas eu acho que o problema é quando a sua vida está focada nisso. Se você pegar a oração, você vê que a maior parte dos pedidos é material, é coisa de interesse pessoal. E o problema é o foco. Quando você tem uma necessidade real, você pode levar a Deus e confiar. E às vezes você tem que passar por aquela necessidade. Às vezes você quer muito uma coisa que você não precisa, você quer porque todo mundo tem, você quer porque está na moda, e aquilo não é importante. Então eu acho que você pode pedir. O que você não pode é condicionar o seu relacionamento com Deus, ele te dá um telefone, trocar o teu carro. E isso é besteira, porque esse não é o foco da tua vida. Quer dizer, a vida com Deus é mais que isso. Prova de amor foi morrer na cruz por você. Desenvolver um relacionamento de serviço e de adoração vai te aproximar de Deus. Eu acho que a gente precisa também, nos comprometermos com aquilo que estamos pedindo a Deus. Eu acho que às vezes falta comprometimento. Há muita fala, como você falou, eu quero um emprego. Você quer um emprego, meu irmão? Levanta às 5 da manhã, não dorme até meio-dia, não. Manda um currículo, se arruma, vai atrás, vai batalhar, se qualifica, se prepara, se profissionaliza para que você queira aquilo ali para sua vida. Então, se comprometa com a tua visão, se comprometa com suas metas, com seus objetivos, que a oração. Sabe, pastor Paulo, a impressão que dá quando a gente escuta algumas pessoas é que as coisas acontecem de maneira muito fácil.
né? Você escuta uma pessoa, a pessoa conta uma história, escreve, fala, tem vídeo para tu quanto é lado, diz, olha, comigo foi assim, e a pessoa escuta aquilo e diz, é só isso aí, mas esquece da qualificação. É o exemplo clássico, as pessoas querem ter a fé de Abraão, mas não querem caminhar por onde ele caminhou até chegar naquele estágio. A gente vê a vida de Paulo, uma vida extraordinária, mas gente, é só ler um pouquinho mais para saber as lutas e os problemas que ele enfrentou para ter a fé dele, pela graça de Deus, sustentada na palavra, no relacionamento com o Senhor, apesar de todas as lutas e dificuldades. A gente ora sempre, a gente não para de orar. O sucesso que acontece por acaso é um sucesso que você não consegue manter, né? Não. Aquele cantor que estourou um CD e nunca mais gravou nada. O sucesso construído, ainda que seja melhor, você consegue levar a longo prazo. Você olha um ponto da vida da pessoa, uma bênção, uma coisa que ela recebeu, uma herança, e acha que aquilo resume a vida dela. A gente tem que se preocupar em ser para ter, e não em ter para ser. Ouvinte dizendo, oro muito, mas parece que Deus não está ligando. Deus pode até ouvir, mas por que ele não responde, hein? Se ele sabe o futuro, porque permite que passemos por complicações. Eu oro todos os dias, diz aqui um ouvinte. De Bangu, outro ouvinte dizendo, oro pela conversão do meu esposo há 5 anos e muitas vezes eu me sinto desanimada por não ver mudança, mas sempre sinto o Senhor falar ao meu coração para não desistir, porque Ele me dará vitória. Todos nós enfrentamos essas lutas ao longo da nossa vida. Quantas pessoas estão acompanhando a gente hoje, estão dizendo, olha, eu tenho orado tanto, e parece que Deus não vai me responder. É a sensação de muita gente. Ainda piora quando alguém escuta assim, eu orei e Deus me respondeu. A pessoa diz, eu acho que Deus tem preferidos. A Bíblia diz, não sou eu, é a Bíblia que diz que Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia trata a gente, Deus nos trata como nós somos. Não meça palavras para conversar com Deus. Ainda que você esteja um pouco zangada com Deus, se ajoelhe, vá à presença do Senhor. Quantas pessoas se ajoelham com este propósito e levantam de lá com seus corações quebrantados, tendo um encontro verdadeiro e profundo com o Senhor. Não é fácil passar por aflições, não é fácil ficar esperando, não é fácil acreditar naquilo que parece absolutamente impossível, mas eu quero dizer uma coisa a você, não desista, e não desista mesmo. E uma das razões que eu posso assegurar a você, encorajar você a não desistir, é porque Ele não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. E aí, Marcela, vamos ao resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje. A gente encerra com 62% dos nossos ouvintes respondendo a pergunta se alguma vez eles desanimaram de orar porque a resposta demorou. Poxa. 62% deles disseram que não. Olha aí, quero agradecer o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes e a participação de todos eles com a gente aqui. Companheiros debatedores, muita gente aqui no nosso Face comentando sobre a pose, viu? Sabe que vocês ficaram muito bem nessa pose, então vocês estão de parabéns, você entendeu? A gente, esse é o ataque. Vocês estão aqui, os nossos ouvintes, parabenizando. Muitos deles disseram que mas estão na mesma pose mesmo. Até a missionária ficou na mesma pose. Missionária, muito obrigado. Deus te abençoe sempre. Obrigada, JR. Prazer voltar, vê-lo gozando de perfeita saúde. Deus te abençoe. Prazer conhecer os novos amigos debatedores a primeira vez juntos. Um abraço à minha família e à minha igreja. Maravilha. Pastor Rafael, obrigado. Um abraço. Quero mandar um abraço para o pessoal de Getsemane, em especial para os 43 irmãos que tiveram encontro com Deus nesse final de semana. Nossa vida vai mudar a partir de hoje, eu estou com vocês. Um beijo para Rebeca, um beijo para o Daniel e para Jaqueline. Reverendo Paulo, obrigado, querido. Um abraço para vocês, JR, os nossos debatedores, os nossos ouvintes, especialmente ali hoje em Nova Iguaçu, Nilópolis, hoje é feriado, o povo está em casa curtindo a 93 FM. Bênção, tá parabéns. Todo mundo descansando, ouvindo a 93 lá. Um beijo para todos vocês aí. Bênção puríssima. Muito obrigado, pastor Marcos.
Muito obrigado, JR, amigos debatedores, foi um prazer estar aqui. Quero deixar um abraço para todos os membros da congregação da Assembleia de Deus de Bairro 80 e mandar um abraço pro casal Luiz e Michele. Sua filhinha está completando hoje 5 meses. Ih, rapaz, que bem, parabéns, hein? Parabéns. Parabéns, Deus abençoe. Né? Muito obrigado, companheiros, aqui presentes no nosso debate 93 de hoje. Ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. A Bíblia fala em Romanos 13, 1 e 2, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Esse versículo também se refere àquelas autoridades que agem injustamente. Que condenação é essa que pode pesar sobre a vida de quem não é submisso? Como obedecer a alguém que não tem o menor temor a Deus? Questionar uma autoridade seria uma insubmissão? O que fazer quando não conseguimos ser submissos de jeito nenhum? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Quero agradecer aqui os nossos ouvintes, participando aqui no Facebook da 93 FM com a gente, por e-mail, telefone. Quero agradecer aqui a toda a nossa equipe trabalhando e muito pela realização do nosso Debate 93, a nossa querida produtora Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos, Patrícia Lane, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Juliano Medeiros, Helder Fernando, Vanese Rodrigues, a nossa Kátia Regina, a popularíssima Catita é a nossa Dalvinha, a queridíssima Dalvinha. Nós vamos orar juntos, pedindo a missionária Roberta Félix para orar conosco, já anunciando que vem aí Rosane Félix. Há quanto tempo eu não vejo a Rosane, né? Eu antes de ter esse breakzinho forçado aqui, a Rosane foram 40 dias? 40 dias de férias pela terceira vez esse ano, é uma coisa impressionante. E eu não digo isso assim, eu me alegro com os irmãos, entendeu? Eu sorrio com aqueles que estão, olha a gargalhada, com essa gargalhada, parou de rir? Parou de gargalhar. Mas é muito bom rever a nossa querida Rosane, que assume a partir de agora aqui o nosso Pediu Tocou na 93 FM. Vamos orar juntos, vamos agradecer a Deus por todos os nossos assuntos, colocando esse tema diante de Deus em oração e também lembrando sempre como temos orado, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Neste momento nós reconhecemos a tua soberania diante de tudo aquilo que foi falado e de cada causa que foi apresentada através do e-mail e de tantos outros meios trazidos a nós aqui. E eu te peço que onde houver um coração enlutado agora, o Senhor possa consolar, porque tu ouves as orações. Eu te peço, ó Deus, que tu atenda o pedido daquele que está querendo glorificar o teu nome, Senhor amado. Eu te peço, onde estiver alguém enfermo, que o teu propósito seja de cura, que haja cura. E se porventura o teu propósito não seja curar, que tu fortaleça o coração dos familiares, glorificando todavia o teu nome. Que o Senhor nos ajude também, Senhor, a fazer o que o Senhor disse. Não só orar, mas também jejuar contra aquelas batalhas que pedem um pouco mais de nós. Que toda atuação maligna venha a ser neutralizada pelo poder da oração e que nós façamos a nossa parte, porque certamente tu nunca deixarás de fazer a tua. Muito obrigado pelo teu auxílio, em nome de Jesus.